Hoje começa uma série nova aqui no canal. E no vídeo de hoje você vai ver um projeto completo do nosso Bootcamp de AWS, exatamente como ele é implementado dentro da nossa plataforma. Nada de simulação ou exemplo superficial. Esse é um projeto real, igual aos que os alunos constroem nos bootcamps da The Cloud Bootcamp. Nesse projeto nós vamos fazer uma migração completa de uma aplicação on-premises para a nuvem AWS, criando uma VPC com subnet pública e privada, configurando uma instância EC2, um banco de dados RDS MySQL, e finalizando com o Internet Gateway para deixar tudo acessível pela internet. Esse é um dos mais de 40 projetos práticos baseados em cenários reais de empresas que fazem parte dos nossos bootcamps. E um aviso importante: no dia 24 de novembro, às 20 horas, eu vou revelar a última oportunidade da história para garantir acesso vitalício a todos os bootcamps. E quem não entrar agora nunca mais vai ter essa chance. Agora sim, vamos para o projeto completo e ver como tudo isso é feito na prática. Olá, senhoras e senhores, estamos de volta agora para a descrição do projeto aí do módulo 3 do Bootcamp de AWS. E o que nós teremos pela frente? Qual será a sua missão dentro deste projeto? Eu gostaria de dizer antes que este projeto ele foi criado com base em feedbacks de muitos bootcampers. Ou seja, eles nos pediram projetos de migração de workloads de ambientes on-premise para cloud, que é justamente o que nós vamos fazer aqui dentro deste projeto. Então você vai ser o arquiteto cloud responsável aí por esta migração, né? Você vai fazer o famoso depara. Obviamente, nós teremos uma arquitetura pequena, mas que vai servir de base para qualquer outro projeto de migração. Mais à frente eu vou mostrar para vocês as etapas do processo de migração. Elas não mudam independente do processo de migração ou de implementação, de deployment que você venha fazer, vai se adequar perfeitamente. Então o que nós temos aqui? A arquitetura da solução vai ser o quê? Migrar workloads locais, ou seja, a aplicação e banco de dados para a AWS, usando os serviços de EC2, RDS, VPC, Subnet, Security Groups, tabela de roteamento e Internet Gateway. Vocês vão criar tudo isso aqui na mão, passo a passo. Até já adianto que este projeto ele é considerado um dos mais difíceis do Bootcamp. Sabe por quê? Porque você faz tudo na mão. Não tem nada aqui automático, né? Nos próximos módulos você já vai ver alguns serviços já gerenciados pela própria AWS que você não vai ter aí basicamente nenhum trabalho para fazer. Mas aqui não, aqui você vai ter que criar tudo. Eu vou explicar tudo isso para vocês agora. Dentro de um data center corporativo, eu tenho um servidor de aplicação conectado em um servidor de banco de dados, ou seja, eu tenho aqui a famosa aplicação em duas camadas, a camada da aplicação e a camada do banco de dados. Às vezes tem uma terceira camada, tem a camada do front-end, tem a camada do back-end, depende de como é implementada aí a arquitetura. E esta migração deste data center corporativo, que é conhecido como ambiente on-premises, né? Sempre que você ouvir sobre on-premises, estamos referindo a data centers corporativos tradicionais. A gente vai fazer essa migração para a AWS. Então, dentro de determinada região da AWS, foi escolhido lá uma Availability Zone para a gente fazer esta migração. Ah, poderia ser mais de uma Availability Zone? Poderia, mas vamos com calma, que a gente vai colocar a mão na massa. O que você faz para uma Availability Zone vai ser o mesmo para 2, 3, 4, 10, quantos for necessário. E eu tenho aqui os meus usuários acessando a internet, né, que até um dado momento eles vão acessar a aplicação dentro do ambiente on-premise. Né, e depois que passar as etapas de migração que fizer o cutover, né, você vai cortar, vai virar a chave e vai mudar já para a AWS. Certo? Então vamos lá. O que acontece? Para você criar recursos dentro da AWS, primeiro você vai ter que criar uma rede chamada VPC, né? Sua Virtual Private Cloud. Essa rede maior, ela vai ser dividida em redes menores, que são chamadas de subnets. Eu posso ter subnets públicas e posso ter subnets privadas. Dentro da subnet pública, você vai postar recursos que você pode expor publicamente, que é o caso da aplicação. A aplicação será acessível pela internet, então ela fica dentro de uma subnet pública. O banco de dados, por outro lado, né, um banco de dados RDS, por exemplo, você não vai colocar ele dentro de uma subnet pública. Você não vai expor o seu banco de dados. Você precisa seguir melhores práticas de segurança e evitar problemas, como, por exemplo, a criação de banco de dados sempre numa subnet privada. Porém, observe que existe uma comunicação com a aplicação e o banco de dados, obviamente, para que os dados possam ser escritos, recuperados, apagados
dependendo das ações que os usuários venham a fazer. Então eu preciso prover essa comunicação de um recurso que está na subnet pública para uma subnet privada. Como que eu faço isso na AWS? Utilizando o recurso chamado Security Group. É como se fosse um firewall que ele vai cuidar das regras de entrada e de saída de um determinado recurso, de uma determinada rede e por aí vai. Maravilha! Tenho aqui minha internet, tenho aqui meus usuários, criei minha instância, criei minha VPC, criei minha subnet, criei a instância, conectei, mas eu preciso que haja comunicação externa. Como é que eu faço isso? A gente vai precisar de um outro componente chamado Internet Gateway. Então, para que a minha instância possa ser acessível do lado de fora, externo à minha VPC, eu preciso ter alguns componentes. Neste caso aqui é o Internet Gateway. Criar apenas o Internet Gateway não vai te dizer nada. Você precisa criar o Internet Gateway e atachar ele na VPC, para que os recursos dentro dessa VPC saibam. Se você precisar ir para a internet, vá pelo Internet Gateway. E como é que ele sabe isso? Primeiro, você tem que ter uma Security Group liberando este acesso, né? Protocolo lá na porta 80, quando é uma aplicação HTTP, ou 443, quando você tem um certificado lá de segurança na sua aplicação. E você precisa também ter uma tabela de roteamento, né, indicando o caminho para esse Internet Gateway. Então é isso que a gente vai precisar. Por que esses componentes estão sendo mostrados aqui? Porque você vai criar todos eles. Você vai criar VPC, subnet pública, subnet privada, você vai configurar Security Group, você vai configurar Route Table, você vai criar o Internet Gateway, vai atachar ele na VPC. Tudo isso aí vai ser uma missão que você vai cumprir como arquiteto cloud aqui dentro deste projeto. Beleza? Até na hora da prática, a gente vai criar mais de uma subnet privada, mas é somente por causa de um requisito, né, do RDS que ele pede, que você tenha no mínimo 2 subnets privadas, já prevendo você no futuro prover uma alta disponibilidade. Mas o que vai interessar para a gente aqui só é a criação mesmo de 2 subnets, uma pública e uma privada. Uma segunda privada será criada somente para atender um requisito do RDS, para ele criar um RDS Group lá, somente para isso. Beleza? Bom, esta é a arquitetura, muito simples, muito tranquila. E o que vocês precisam entender no processo de migração? É justamente as etapas, os passos do processo de migração que eu disse lá na introdução, no início desse vídeo. Esses passos aqui eles não vão mudar, dependendo de quando você vai fazer um novo deployment, uma nova migração, basicamente você vai seguir esses passos. Tudo, absolutamente tudo, começa com que? Planejamento. Então tudo começa aqui no Planning. Então aqui no Planning o que você vai fazer? Você vai fazer o size. O que é o size? É você validar a capacidade computacional que você precisa. Então qual a capacidade computacional que eu tenho hoje no meu ambiente on-premise, que eu preciso ter na AWS? É o famoso depara. O que eu tenho do ambiente on-premise que eu possa aplicar no provedor de cloud que eu estou indo, nesse caso a AWS. E temos também pré-requisitos, né? Vamos ver aqui quais são os pré-requisitos. Então você aqui meio que vira um analista de requisitos, justamente para fazer essa análise. Para fazer essa análise você precisa conhecer o que existe na AWS e saber o que tem no on-premise. Para você saber, lá tem esse serviço, vai ser esse DK. Qual o serviço que vai me atender para um Elastic Load Balance, por exemplo. Eu tenho um Load Balance aqui. Qual é o recurso que eu tenho na AWS que atende para um serviço de Load Balance e por aí vai. Na próxima etapa, tem a etapa do Running, que aí você vai ter o quê? A implementação e as melhores práticas. Então, com base no que foi descrito ali no size, né, eu vou precisar de uma instância com X de memória, Y de CPU e Z de storage. Então, com base nessas informações, você vai fazer essas implementações, ou seja, criação de recursos, para que você não possa criar recursos nem com a capacidade a menor, nem a maior, ou seja, mais ou menos ali dentro do que você precisa. E melhores práticas, reforçando lá o que a gente falou do banco de dados. Você não vai pegar um banco de dados e vai criar ele dentro de uma subnet pública. Vai funcionar perfeitamente, você não vai precisar criar security group, vai tornar a sua vida muito mais fácil. Porém, você vai estar com risco aí, obviamente nós vamos te ensinar dessa forma. Depois nós temos o processo de Go Live, né? Ir para o ao vivo ali, né? Ir para a vida. Então, o Go Live é quando você vai fazer de fato a mudança da chave, né? Você sair, pegar a sua aplicação que está sendo acessada lá pelo ambiente on-premise e fazer ela ser acessada aqui pela AWS. Aí existem 2 tipos aqui, 2 etapas dentro da fase do Go Live, que é o quê? A migração de validação, chamado de Dry Run, é uma simulação. Você mantém a aplicação em produção sendo acessada pelo ambiente on-premise e faz uma simulação. Para quê? Para você ter certeza que você vai poder ir para a migração final, que é a cutover. Na cutover aqui você faz justamente a virada de chave. Aqui você vira a chave
esquece o ambiente on-premise e começa a acessar dentro da nova estrutura que está dentro da AWS. Assim como um processo de venda tem um pós-venda, um processo de go-live tem um pós-go-live. Então no pós-go-live você vai ver o quê? Estabilização. Como é que está ali minha aplicação? Ela está estável, estou ali monitorando, entra a equipe de SREs aí para ficar ali monitorando se está tudo ok. Você vai ter suporte contínuo dentro de alguma situação que possa ocorrer, dentro de algum ajuste. Você pode descobrir aqui no pós-go-live uma melhoria que pode ser feita e voltar tudo de novo. Planeja, implementa, valida e bota em produção. Então você vai ver aqui quase que um ciclo de desenvolvimento aqui, né, de software, valendo também para um processo de migração. Então vamos lá, dentro do processo de size, que está dentro da fase de planning, o que eu vou fazer? On-premise, quanto que eu preciso de CPU, memória, storage, né? Qual é a linguagem, né, da aplicação que vai ser utilizada, qual é o banco de dados. Então estou ali na parte ali, meio que de size, né? E aqui poderia entrar até já na parte de requisitos na realidade, né? Que size aqui é só a capacidade computacional, mas tudo bem, pode deixar ele aqui. E aí como é que eu faço que se depara, né? Aqui no on-premise eu tenho ali um CPU, uma memória, storage. Eu vejo que a instância P2, né, da AWS, ela tem exatamente os requisitos, até com um pouco mais de storage, né? Já vem ali com 8 GB por default, sendo que você pode colocar até 30, né? Que ainda está dentro do free tier. Então eu já sei que VMs, servidores dentro do ambiente on-premise, na AWS são EC2, eu escolho o tipo e faço o meu deparo. E com relação ao banco de dados, né? Como eu tenho que criar um novo recurso, por isso que eu mantive aqui no slide aqui o MySQL, justamente para você saber qual vai ser o tipo de recurso de banco de dados que você vai estar criando aqui. Então você já sabe, você aprendeu que no RDS é possível criar instâncias de MySQL, ó, o meu MySQL. Se fosse Postgre, a instância de RDS também. Se fosse Oracle, a instância de RDS também lhe permite, né? Então, você, depois que você aprende o que tem na nuvem, você consegue fazer esse deparo aí de on-premise para a cloud. Pré-requisitos. Então, o que eu tenho de pré-requisitos, né? O pessoal lá, os desenvolvedores que são responsáveis pela aplicação, vai te passar aí todos os pré-requisitos que você precisa. Vai dizer, olha, essa aplicação, a gente está utilizando aqui o sistema operacional Ubuntu, então a gente já sabe que quando nós fizermos a implementação vai ser Ubuntu. Além disso, eu tenho uma lista de pacotes, bibliotecas e ferramentas que eu preciso instalar. Então, todas essas ferramentas, esses pacotes, a gente precisa instalar, como por exemplo o MySQL Client. Então, eu tenho um RDS, lá o servidor rodando, e eu tenho a máquina EC2. Na EC2, na VM, eu preciso instalar esse client para que ela possa se conectar lá no RDS, que é a parte ali do servidor que está servindo, que está provendo. Além disso, eu tenho aqui ferramentas como o Unzip para descompactar os arquivos da aplicação. Temos aqui algumas bibliotecas Python que são necessárias também de serem instaladas. Beleza? Bom, essas são as fases, esses são os requisitos aí que você precisa entender. E por fim, nós temos aqui mais uma informação, que é o seguinte. Alguns passos a gente precisa fazer no on-premise. E a gente não tem aqui um ambiente on-premise para poder, né, simular esses passos e não daria muito certo aqui a nossa arquitetura. Então essas etapas aqui do on-premise corporativo, elas já foram feitas. Que etapas são essas? Eu tenho aqui o meu servidor de banco de dados e o meu servidor de aplicação. Então eu preciso fazer o dump desse banco de dados, né? Criar lá um arquivo com dump, onde vai vir o esquema e os dados, né? Tudo do banco de dados para levar aqui para a nuvem. E o meu servidor de aplicação. Eu preciso dos arquivos da aplicação para levar aqui para a cloud. Então, o que você pode ter feito aqui nesse processo aqui, né? Você teria criado lá um bucket e passado, né, o acesso, a URL e dado o devido acesso, falar, olha, eu preciso do dump do banco de dados, eu preciso dos arquivos da aplicação prontos aqui na AWS para que eu possa fazer o processo de migração. Né? Ou você é o faz tudo, né? Você foi lá, fez isso aqui tudo. Então, dependendo da forma como é segmentado as tarefas, você vai ter alguém que vai te dar isso daqui. Que é muito simples, né? Compactar arquivo e disponibilizar dentro de um bucket. Então, essa etapa já está pronta. Então, o que você vai fazer? Depois que você montar toda essa arquitetura, você vai baixar os arquivos dessa aplicação e instanciar, né? Configurar ela dentro lá do EC2 que você vai criar. Depois você vai pegar o dump do banco de dados, vai criar lá o banco de dados, as tabelas, vai importar, né? Vai popular essa tabela com todas essas informações. E, por fim, obviamente, você precisa criar aí essa comunicação, né, do EC2 com o RDS. E aí, se você está começando, não se assuste,
Parece ser muita coisa, mas eu tentei explicar aqui de uma forma mais didática possível. E quando nós estivermos fazendo os passos na prática, na console, procure se lembrar do desenho, dos passos da migração, que com certeza você vai entender aqui tudo que a gente está fazendo. Maravilha? Então vamos lá, bora para a implementação. Deixa eu abrir aqui a minha console. Estamos aqui na console da AWS e vamos começar o processo de implementação. Lembrando que nós temos lá a fase, né, de planejamento, size, né? Tudo isso aí já foi feito, então com base no size vamos fazer aqui os nossos deployments. Conforme eu falei, o primeiro passo que você vai precisar é criar uma VPC. Então vamos acessar aqui o nosso serviço de VPC, que é aquela rede mãe ali, e nós vamos estar criando aí a nossa VPC. Dentro da nossa VPC vamos criar nossas subnets públicas e privadas para que nós possamos aí estar criando as nossas instâncias de EC2 e nossas instâncias de RDS. Maravilha? Então vamos lá. Quando você clica aqui na VPC, ele vai abrir aqui este quadrinho aqui, mostrando aqui um dashboard de tudo que você tem de VPC. E quando você entrar aqui, você vai ver que já existe uma VPC criada, que é a VPC Default. Observe o ID da sua VPC Default. A minha é E6, né? 2E6. Se você avançar, você vê o status. Você vê que o CIDR, né? O endereçamento dela ali, ó, /16, é uma rede grande. Mais à frente você vê a informação crucial que eu quero que vocês aprendam desde agora de VPC. Como que eu sei que essa VPC é Default? Quando você chega aqui no final e vê, ó, Default VPC? Yes. Aqui você vai criar, ela não é a Default VPC, beleza? Então essa é a VPC Default, que no meu caso o final é 2E6. Então termina aqui com 6 a minha VPC Default, maravilha? Então vamos criar a nossa VPC. Então vai ser tudo do zero. Aqui você tem a opção de VPC Only ou VPC and More. Aqui no VPC and More ele cria VPC, sai criando as subnet, sai criando aí um monte de recursos para você. Ó, Route Table, conexões com Internet Gate, ele faz tudo para você automaticamente. Nós não vamos fazer assim porque você vai fazer tudo na mão. Tem muito trabalho aqui para vocês, beleza? Então o que ele vai pedir aqui? Qual é o nome da VPC? Vamos chamar ela de VPC-Bootcamp. Aí ele pergunta aqui qual vai ser o CIDR, né? Que é o endereçamento aqui que a gente vai colocar na VPC. Vai ser 10.0.0.0/16. Então esse aqui vai ser o tamanho da nossa rede. Acredite, essa rede aqui é gigante. Quanto maior este número, menor a rede, beleza? Então, quanto menor aqui, ó, aqui ainda é maior do que 16. Então, você botar 16 aqui é um bom número, beleza? Bom, feito isso, uma coisa que você precisa ter cuidado quando colocar o endereçamento de uma VPC dentro da cloud é não cometer overlap. O que é overlap com on-premise? Imagine que a sua rede no on-premise tem essa mesmo CIDR aqui. Você vai ter problema de comunicação, porque não pode ter as duas redes com o mesmo endereçamento mãe ali, né? Porque todos os filhos vão vir deste endereçamento mãe. Então você tem que ter cuidado com overlap quando definir aqui esse endereço IP. A gente já viu projetos grandes aí não se comunicando, quando vai ver o mesmo endereço que está utilizando lá no ambiente on-premise for utilizado aqui, né? Por exemplo, o ambiente on-premise poderia estar 192.168, né? 168.0.0/24, sei lá, algo assim, né? E aqui você coloca diferente, 10.0.0/16. Maravilha! Ponto. Ok, vamos dar aqui um Create VPC. Muito simples, você já criou aquela rede, aquele quadradinho verde lá da arquitetura aqui acabou de ser criado. Dentro dessa VPC a gente vai precisar criar a subnet pública e uma subnet privada. Então vamos lá, para criar a subnet você vai clicar aqui em Subnets, né? Você vai falar, nossa, já tem um monte de subnet aqui criada, mas observe que todas essas subnets, ela pertence a qual VPC? Ó, final 6, a VPC padrão, então não é isso que eu quero. Vamos criar a nossa própria subnet. Para criar a subnet, você cria ela dentro do VPC, então eu preciso selecionar a minha VPC e não a default, ó, VPC Bootcamp. Aqui a gente vai perguntar o nome que você quer dar para essa subnet, vamos chamá-la de Public Subnet, que é a minha subnet pública. E observe que aqui ele te traz a opção de você não selecionar o Availability Zone, né? Se você clicar aqui, você vai ter Availability Zone A, B, até o F aqui, ó. Então tem bastante aqui Availability Zone dentro do norte da Virgínia, né? Lembrando que a gente está fazendo tudo no norte da Virgínia. A gente vai precisar selecionar a nossa Availability Zone. Por quê?
Porque lembra que a gente utilizou apenas uma única Availability Zone na nossa arquitetura? Então, se eu deixar aqui sem preferência para criar Public Subnet, e ele cria, por exemplo, na C, e quando eu criar Private Subnet, ele cria, por exemplo, na A, eu vou ter um problema. Por quê? Eu preciso que a minha aplicação e meu banco de dados esteja exatamente no mesmo data center, no mesmo Availability Zone. Beleza? Mesma coisa lá quando você cria lá o disco, né? Você cria o volume, você vai criar o volume em um data center e vai criar a instância em outro. Não, tem que ser no mesmo. Então a gente vai definir aqui que vai ser na 1A, porque quando eu criar a privada vai ficar na 1A também. Maravilha. Aqui ele vai perguntar qual é o CIDR, né? Opa, esse aqui é o CIDR que ele tem ali, aqui, o CIDR da subnet, né? Então dentro do CIDR da subnet, ele vai te perguntar aqui qual que você vai colocar. Por exemplo, vou botar aqui 10.0.0.0/24. Então observe que ele vai me dar 256 IPs. Conforme eu falei para vocês, se você diminuir esse número, aquilo ali aumenta. Ó. Vou botar aqui /16, ó. Olha o tanto de endereço IP. Ó. Nem pode, porque esse aqui é o mesmo site da VPC. Mas se você botar aqui, por exemplo, o nosso a gente quer 24, eu vou botar aqui 25, ó. Ele já diminui. Então, quanto maior esse número, menor a quantidade de IPs que você vai ter ali disponível. Então, 10.0.0, então a gente vai ter 10.0.0.24, 10.0.1 e por aí vai. Maravilha, criamos a nossa subnet pública. E agora vamos criar a nossa subnet privada. Conforme eu expliquei, por conta do RDS, a gente vai precisar criar mais de uma subnet. A gente vai precisar criar duas, né? No mínimo duas ali, para ele já no futuro prever aí uma alta disponibilidade. Então vamos lá, VPC Bootcamp. Ele vai perguntar qual é o nome da subnet. Subnet Private Subnet 1, que é o que a gente precisa. Vai ficar dentro do mesmo Availability Zone A, né? Tanto a pública quanto a privada no mesmo, que a gente está utilizando o mesmo Availability Zone. Aqui a gente vai perguntar do endereço IP, a gente vai botar 10.0. Neste caso vai ser ponto 1, né, que a gente já usou ponto 0/24. Maravilha. 256 IPs. Estamos criando a nossa subnet privada. E agora vamos criar uma segunda por conta do RDS. Create Subnet. Mesmo passo. Maravilha. Private Subnet 2. Aqui no caso eu vou botar na B, né? Porque é justamente para ter essa alta disponibilidade no futuro, né? Eu tenho um no A, outro no B, então se eu criar um RDS no futuro eu coloco aqui dentro do B. E aqui o endereço dele vai ser 10.0.0.2.0/24, né? Que a gente criou a 10.0.0, 10.0.1 e 10.0.2. Create Subnet. Bom, a gente precisa validar que nós criamos todas as subnets. Então, para você validar isso, o que você vai fazer aqui? Ó? Você vai limpar aqui. Aqui você vai filtrar pela sua VPC. Cadê minha VPC aqui? Aqui, ó, VPC. Eu quero a VPC, eu não quero a default, eu quero a minha. Essa aqui é a default. Então, a VPC que eu tenho uma Public Subnet, Private Subnet 1, Private Subnet 2. E mais à frente você vê que os CIDRs que foram criados, todas elas pertencem à VPC Bootcamp que nós criamos. Mais à frente temos as duas que a gente precisa no mesmo Availability Zone e uma aqui no Availability Zone B. Maravilha, agora vamos criar a nossa EC2. Migrando lá para o EC2. Vamos criar a nossa instância EC2. No momento aqui no dashboard não tenho nenhuma instância em execução. Não tem nenhum par de chave criado, tem algumas security groups ali. Maravilha, então vamos lá. Launch Instance, vamos criar a nossa instância. Aqui ele vai perguntar aqui o nome dessa instância, conforme nós aprendemos. Aqui nada mais é do que uma tag que ele coloca, ó, name, né, com N maiúsculo ali, ele vai criando aí essas tags. A gente não vai precisar colar tag nenhuma. E nós precisamos definir qual é o sistema operacional. No nosso caso aqui vai ser o sistema operacional Ubuntu, né? A 22.04 é que tem aqui no momento, ela é Free Tier Eligible, para o que a gente quer. Ela é T2 Micro, que está de acordo com o size, né? Não que a gente quer não, está de acordo com o size lá, com o que foi planejado. Então no planejamento foi Ubuntu, então a gente tem que colocar Ubuntu, 22.04, T2 Micro, que tem aí 1 VPC, 1 GB de memória, uma chave, né? A gente vai precisar criar um par de chaves, né? Eu vou criar aqui esse par de chave para poder acessar essa aplicação. E você pode até utilizar essa par de chaves aí que você vai criar aqui agora para os próximos módulos. Então basta você criar e deixar ela aí salva. Então está aqui o meu par de chave no formato PAN, Create Key Pair. Eu já tenho uma pastinha salva aqui, módulo 3, que é onde eu vou salvar os arquivos, né, que eu crio aí dentro desse módulo. Maravilha, meu par de chave foi criado e foi salvo.
Mais embaixo nós temos as configurações de rede. Observe que por padrão ele já sugere aqui a VPC Default, mas não é a Default que a gente vai utilizar. Tudo que a gente vai fazer na VPC que nós criamos. Made by yourself. Então vamos lá, ó. Pegar a nossa VPC Bootcamp. O que mais que ele tem aqui? A subnet, né? Qual subnet que eu vou colocar? Dá uma pausa no vídeo e me responda. Em qual subnet nós temos que colocar essa instância EC2? Sabe a resposta, né? Então a gente vai colocar dentro da Public Subnet e não nas Private, né? Porque na Private vai ser o banco de dados. Então, dentro da subnet pública, aqui ele está perguntando sobre o endereço IP, se você vai atribuir ou não. Sim, vamos habilitar, que a gente vai precisar acessar esta máquina também, para poder fazer algumas configurações lá, instalar as bibliotecas e por aí vai. E aqui nós temos a parte do Security Group, né, que ele age como um firewall, que a gente vai precisar aqui criar uma nova Security Group. A gente já aqui tem um nome que vai ser App01 Security Group. Eu vou botar o mesmo nome aqui na descrição e aqui vem as regras de entrada que você coloca. Por padrão, ele já traz aqui a porta 22, né, que nós vamos fazer um SSH para dentro dessa porta para nos conectarmos e instalar as bibliotecas, os pacotes, as ferramentas e tudo que a gente precisa. Só que a aplicação ela roda na porta 8080. Então, sabendo dessa informação, a gente vai precisar também liberar essa porta. Para isso, você vai clicar aqui em adicionar uma outra regra, a regra aqui de TCP. Qual vai ser a porta? 8080, maravilha. 8080, beleza. E aqui nós vamos liberar aqui para o mundo, né? Então, todo mundo vai poder acessar a nossa aplicação aí na porta 80. Feito isso, aqui a gente vai manter os 8 GB default lá do storage, que está de acordo com o size, e aqui a gente dá um resumo, você vai clicar em Launch Instance. Ele vai começar o processo de carregar a instância, enquanto isso, já vamos lá criar o nosso RDS. Então já vou abrir aqui do lado o nosso RDS e vamos para o processo de criação. Maravilha, ele vai abrir com o RDS, conforme a gente já viu, nós temos várias engines para RDS, dentre elas nós temos o do SQL, que é o que nós vamos criar. Então aqui você vê que você não tem nenhuma instância criada, né? Posso ter até 40, eu tenho 0 de 40, então vamos clicar aqui nas instâncias, vamos clicar em Create Database. No Create Database a gente vai seguir com o modo standard, a gente tem o modo Easy aqui que ele facilita a sua vida, mas a gente vai fazer passo a passo, para a gente ver cada opção que a gente está configurando. A gente vai querer o MySQL, mas não é o Aurora, é o MySQL, suco puro de MySQL. Então, criamos aqui no nosso MySQL, próxima informação que ele vai te pedir aqui é a versão. Então, nós estamos aqui com a versão 8.035, né? Pode ser que quando você faça isso mais à frente apareça 8.036, 37, 38. Você pode pegar todos que estão dentro desse 8.0 alguma coisa, né? Que a gente está homologado aí para funcionar. Maravilha, aqui embaixo vem a parte template, conforme vocês já aprenderam, né? A gente vai utilizar o template do tipo Free Tier. Vou marcar aqui o Free Tier, justamente que a gente quer somente as opções que estão dentro aí, para a gente utilizar nossos créditos. Aqui nas configurações, ele vai te perguntar o Identify é o nome do banco de dados. Então a gente utiliza aqui uma nomenclatura, né? AWS, US, né? Que é esse aqui, ó. US East, né? US East 1 e o nome DB01. Então essa nomenclatura vem daqui, ó, US East 1. Maravilha. O que mais nós temos aqui? As credenciais, ele vai utilizar o admin e aqui ele pede uma senha. A gente vai botar a senha aqui, admin 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma senha por sinal muito forte, muito difícil de ser quebrada, violada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, até os números eu coloquei em maiúsculo. Pronto. Colocamos nossa senha, vamos um pouco mais aqui embaixo. Temos a parte aqui do tipo, né, da instância que a gente vai utilizar. Conforme nós selecionamos aqui o Free Tier, então ele só vai nos mostrar instâncias do tipo Free Tier, por isso que ele não mostra aqui Free Tier Eligible, mas está dentro do plano, conforme o template que nós selecionamos lá em cima. Então nós temos aqui essas opções e nós vamos utilizar essa aqui, a dbt2 Micro. Maravilha? O Storage a gente não vai mexer, vamos manter, isso aqui é mais que suficiente. Temos a parte aqui de conectividade. Aqui em conectividade ele tem uma opção aqui que já é para se conectar numa instância EC2, ou seja, a mesma forma de utilizar lá o modelo Easy ou criar VPC em mais alguma coisa. Aqui não, a gente vai fazer tudo na mão, então a gente não vai conectar porque é nós que vamos fazer este passo manualmente, beleza? A VPC, observe que ele está pegando aqui a VPC Default, não é o nosso caso, então você vai selecionar sempre a sua VPC ali, a VPC Bootcamp, que é justamente a que a gente quer.
Maravilha. Aqui tem a parte de criar os grupos de subnet. Então é por conta desse grupo de subnets aqui que a gente precisou criar lá as nossas duas subnets privadas, né? Que ele pede como pré-requisito disso aqui. A gente não vai fazer isso agora, mas você já entende já por que nós criamos lá aquela opção das duas, beleza? O que mais nós temos aqui? A VPC, a Security Group, a gente vai manter por enquanto a default, mas nós vamos voltar aqui depois para poder configurar aí a Security Group que a gente realmente precisa. Não esqueça de selecionar aqui sua VPC aqui correta. Nossa Security Group é que ele está perguntando em qual Availability Zone que a gente quer colocar. Então vamos colocar na 1A, que é na mesma que nós criamos a nossa instância, beleza? Additional Configuration, ele vai mostrar a porta 3386, maravilha, tudo ok. Create Database e vai começar o processo aí de criação do nosso banco de dados. Ei, rapidinho antes da gente continuar, você já se inscreveu para a live da Black Friday Vitalícia, que vai acontecer no dia 24 de novembro, às 8 da noite, horário de Brasília. Vai ser a última vez que a gente vai liberar acesso vitalício a todos os nossos bootcamps, Cloud, DevOps, Inteligência Artificial. São mais de 40 projetos práticos baseados em cenários reais. Clica no link da descrição ou escaneia o QR Code e garanta a sua vaga. Depois disso, nunca mais vai existir uma oportunidade como essa. Agora sim, vamos voltar para o vídeo. Então, aqui nós já temos aí a instância criada. Só aqui validar a nossa instância. Nossa instância já está criada, já está em execução. E a nossa criação do nosso RDS. Se aparecer aqui essa tela, você pode clicar aqui em Close. E ele vai aí finalizar o processo aí de criação. Está no stop aqui, no passo aqui de Create. Já concluiu aqui a criação do meu RDS, maravilha. Vamos lá na nossa EC2. Ok, minha EC2 também já está criada, nós fizemos aqui na parte 1. Agora a gente vai precisar aí acessar a nossa instância e criar os pacotes aí, né? Instalar os pacotes, melhor dizendo. Antes, eu gostaria que você selecionasse a sua instância e fazer um disclaimer aqui muito rápido aqui para vocês ficarem atentos, tá? Na parte de Security aqui, nós temos a Security Group que foi criada, né? Essa Security Group aqui, deixa eu acessar ela. E a Security Group ela foi criada com duas regras, na porta 8080 e a porta 22. E você se lembra que a porta 22 ela já está ali, né, exposta para o mundo, né? Então se eu clicar aqui, ó, maravilha, aqui em Boundary Rule, clicar aqui em Edit in Boundary Rule, a gente vai ver que a gente tem a porta SSH 22 aqui exposta para o mundo. Obviamente, este aqui não é, você não vai fazer isso no ambiente de produção. A porta 22, todo mundo acessar a sua instância. Obviamente precisa ter a chave, mas você pode estar sofrendo aí um ataque de força bruta, né? Aí você pode, qual é a forma mais correta, mais segura? Existem várias outras, como você pode colocar de um IP específico, né? Ou colocar o seu IP. Então, se eu colocar aqui My IP, ou seja, eu estou dizendo que somente da minha máquina eu vou ser, né, liberado para poder me conectar nesta máquina na porta 22. Aqui tudo bem, que o mundo vai acessar na porta 8080. Mas aqui no ambiente de produção você jamais vai colocar, né, na porta 00 aqui, dizer que qualquer pessoa aí no mundo, qualquer IP no mundo aí, possa acessar. Então, muito cuidado com isso, precisava fazer esse disclaimer aqui para que vocês entendam aí essas mudanças. Vou dar um cancelar aqui, que eu não vou fazer nenhuma mudança, só vou conferir aqui que na realidade não mudou nada, né? Ficou lá minha porta 22 exposta aí para o mundo. Maravilha? Então vamos lá, vamos conectar agora na nossa instância EC2. Instância EC2 aqui. E para a gente se conectar na nossa instância EC2, a gente vai precisar aí do IP dessa instância e executar um comando SSH. Porém, para a gente fazer isso, a gente vamos nos conectar de onde, né? Conforme vocês já aprenderam, vocês podem se conectar daqui mesmo, da console, né? Você pode vir aqui, selecionar a instância, clicar aqui em Connect, né? O usuário aqui é um Ubuntu, né? Por aqui você consegue confirmar qual é o usuário e fazer a conexão. Só que vocês vão aprender agora de outra forma, que é criando uma instância de Cloud9, né? Uma instância de Cloud9 te ajuda, facilita aí para você criar arquivos, editar. Já vem com algumas ferramentas aí pronta e é bem bacana de você estar utilizando. Então você vai clicar aqui em Create Environment, vai dar aí o nome para o seu ambiente, a gente vai chamar aqui de AWS Bootcamp.
Na realidade, por trás dos bastidores, ele vai criar uma instância EC2 com essa IDE pronta, com várias ferramentas prontas para você utilizar. A gente vai utilizar a T2 Micro, que é a Free T Eligible, né? E vai ser uma máquina Amazon Linux. Aqui tem um timeout, se você ficar até 30 minutos sem fazer nada, ela vai dar ali um auto hibernate, mas eu aconselho vocês a parar essa máquina quando vocês não estiverem mais utilizando, para não gastar em seus créditos. Feito isso, você vai clicar em Create. Ele vai iniciar aí o processo de criação do Cloud9. Quando você cria aqui esse Cloud9, se você voltar aqui nas instâncias, ó, dar um refresh aqui, tirar aqui esse status de Running, você vai ver que uma nova instância vai começar a ser criada aqui, que é justamente a instância que vai responder aqui pelo Cloud9. Está em processo de criação, vamos atualizar aqui mais uma vez e lá está. Está como pending. E como é que você sabe que é Cloud9? Até pela nomenclatura. Ó. Ele já bota ali, ó, AWS Cloud9 e coloca o nome que nós demos para a nossa instância. Então ele vai criar aqui uma instância de Cloud9. A gente vai clicar aqui em Open para ele abrir essa instância. Obviamente ele ainda está terminando ali, concluindo as etapas, os processos aí de criação. Quando ela estiver pronta, a gente vai poder já utilizar. O que acontece? Para você utilizar aqui o Cloud9, ele é criado, ele vem com espaço aí de 8 GB por padrão. E você pode redimensionar o Cloud9, né, para 30 GB, porque 30 GB ele está dentro aqui, dentro do IBS, dentro do Free Tier. Né? Então se você acessar aqui essa documentação de precificação, você vai ver que até 30 GB aqui ele está dentro, né, do nível gratuito. Então você pode já fazer aqui um redimensionamento, até para você aprender como é que faz isso, que é muito fácil, é muito tranquilo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quando você acessa aqui o Cloud9, você pode estar criando os arquivos aqui ou aqui, e você tem uma IDE para você editar, acessar esses arquivos, fazer alguma modificação, ou seja, você tem uma IDE aqui pronta para poder utilizar. Além disso, você consegue também mexer aqui nas partes de customização, né? Você vem aqui na parte de User Settings, por exemplo, ó, você tem aqui General, se você vir aqui em Terminal, você consegue mudar aqui a fonte do terminal, a cor que você quer, a parte do editor, como é que você quer, a fonte do editor, enfim, você tem uma infinidade de possibilidades aqui. Maravilha? E aqui você já tem um Linux aqui para você estar utilizando. Ó. Se eu dar aqui um cat lá no etc/*release, você vai ver que ele criou uma máquina Amazon Linux para você estar utilizando. Maravilha? Bom, para você ver aqui, ó, se você dá um disk free -k e h, você vai verificar como é que está aqui o disco. Ó. O disco, ele tem 10 GB, que eu falei 8, ele vem aqui com 10 GB, ó, e você pode aumentar isso aqui para 30. Você pode também dar um ls blk, né, list block, e você vai ver que ele tem lá um disco de 10 GB e tem lá a nossa partição root lá que está com esses 10 GB, beleza? E para fazer esse redimensionamento, ele é muito tranquilo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vai ser um plus aí, hein? Vamos lá. Vamos acessar aqui a nossa instância do Cloud9. Você seleciona a instância do Cloud9, clica aqui em Storage. Aqui em Storage, ó, você acessa o volume do Cloud9, está ali com 10 GB, beleza? Depois que você acessa este Storage, você seleciona ele aqui, vai aqui em Action, dá um Modify, né? Eu quero aumentar ele para 30 GB, daqui 30 GB, maravilha, dá aqui um Modify, dá um Modify novamente. Aqui na tela você tem que procurar aqui o status dele, ó, aqui o status está modificando, você tem que aguardar ele entrar no status Optimize para você fazer os próximos passos. Vou dar aqui uma atualização, ó, já entrou agora no Optimize, maravilha. Vamos ver aqui se ele já atualizou, aqui na tela ele já atualizou aqui para 30 GB. Se você voltar lá no seu Cloud9, lá, disk free -kh, você vai ver que ele continua ainda com os 10 GB. A mesma coisa se você dá um ls block, né, list block, ele continua com os 30 GB. Então como é que você faz para mudar isso? Simples, só dá um reboot. Vou ter o sudo aqui, o reboot, talvez nem precise do sudo, mas enfim, já para garantir, ele vai agora reiniciar, né, esse ambiente do Cloud9. Quando ele voltar, a gente vai conferir novamente, a gente vai ver aí que o resize já foi contemplado aqui na nossa instância. Maravilha? Existe também documentação de como fazer o resize, eu só resumi para vocês aqui em alguns passos. Só aguardar aqui a reconexão para a gente dar sequência na conexão SSH, fazer o upload da chave SSH, nos conectarmos na instância C2 e executar todos aqueles pré-requisitos que vieram lá da fase, né, de planejamento. Só aguardar aqui o Cloud9 voltar. Ok, vamos ver aqui o Cloud9. Vamos lá, o disk free -k e o h. A gente vê que a nossa partição agora está com 30 GB e você dá um ls blk, listar, você vê que ele foi agora para 30 GB.
Maravilha? Isso te ajuda, você vai utilizar esse ambiente mais à frente e aí você não vai ter problema aí de espaço. Então agora, de volta ao projeto depois desse bônus, o que nós vamos fazer aqui agora? Vamos nos conectar na nossa instância EC2, utilizando o comando SSH. Só que até o momento nós não temos a chave aqui. Então nós vamos precisar fazer o upload dessa chave para cá. Deixa eu subir aqui. Fazer o upload dessa chave para cá. Para fazer isso, você vai clicar aqui em File, vai clicar em Upload Local File e nós vamos agora selecionar o arquivo. Show All Files. Dentro da minha pasta, que eu salvei a minha chave, vou dar aqui um Open e ele já vai baixar a chave. Você já vê ali que a nossa chave agora já existe. Dá um ls-la e lá está a minha chave ssh-aws-bootcamp.pen. Maravilha? Então, vamos precisar agora conectar na nossa instância. Para isso, a gente vai pegar lá o IP da nossa instância. Vamos aqui em Instance. No caso, a instância que nós criamos aqui. Vamos copiar o IP público e vamos nos conectar nesta instância. SSH-i, vou passar aqui o arquivo da chave. O usuário é Ubuntu, conforme já mostramos lá na tela, né, de conexão. @ o IP público da instância. Será que vai funcionar ou não vai funcionar? A porta 22 já está liberada, então é para funcionar. Já está com a porta 22 liberada. Cri, cri, cri. Não vai funcionar. Dá uma pausa. Pare esse vídeo exatamente agora. Volte no desenho da arquitetura e me diga, ou diga para você mesmo, o que está faltando. Quais componentes nós ainda não criamos para permitir essa conexão. Observe que aqui é uma conexão externa, né? Eu estou tentando acessar, né, de uma forma externa. Eu poderia estar dando esse comando da sua máquina aí, tentando acessar a sua máquina lá dentro da AWS. Não é porque o Cloud9 está criado dentro da AWS que ele tem permissão de acessar tudo. Não, é como se fosse uma conexão aqui externa. Então, se você voltar na arquitetura, você vai descobrir que está faltando criar o quê? O Internet Gateway, atachar na VPC e criar uma tabela de roteamento para ele. É justamente o que está faltando. Por isso que a gente não fez aquela forma automática, onde ele cria todos os componentes, faz essa conexão justamente para você entender desse tipo de erro aqui. Beleza? Então, para isso, nós vamos acessar aqui a VPC. Dentro de VPC, a gente vai ver os Internet Gateway que tem. Provavelmente já existe um Internet Gateway que já está atachado na VPC Default. A gente precisa criar o nosso Internet Gateway e atachar na nossa VPC. Então já tem lá o Internet Gateway e ele está atachado na VPC Default, que é a 2E6. Então vamos criar um novo Internet Gateway. A gente vai chamar ele de Internet Gateway módulo 3. A gente vai criar aqui para o módulo 3 e clique em Create. Ele vai criar. Criar por si só não quer dizer nada. Você precisa fazer o quê? Atachar na VPC. Então já estou dentro do meu Internet Gateway e vou clicar em Attach to VPC e ele só vai me dar uma VPC de opção. Por quê? Porque a Default já tem o Internet Gateway dele atachado. Maravilha, foi atachado. Agora vocês têm que lembrar o quê? Do Route Table. A gente precisa lá na VPC, no Route Table, lá e criar aí essa rota. Então, dentro das nossas VPCs aqui, a nossa VPC Bootcamp. Vamos lá. Deixa eu ver aqui nossa tabela de roteamento, Route Table. Beleza, a gente tem aqui a tabela de roteamento, ó, que é uma que está na VPC Default e tem a nossa tabela de roteamento que está na nossa VPC Bootcamp, que é justamente a VPC que a gente quer fazer aqui, editar rota. Então você vai dar aqui um Edit Route, né, e vai adicionar uma nova rota. Né? Nova rota, a gente vai botar aqui 000, que é o Destination. Quando for 00, ele vai mandar para o Internet Gateway. Qual o Internet Gateway? O que a gente criou, Internet Gateway módulo 3. Simples assim, dá um Save Change, maravilha, vamos fechar isso aqui. Vamos voltar lá no nosso Cloud9, ele deu timeout, né? Tempo de conexão aqui, tentou, mas não conseguiu achar nada. Vamos executar este comando novamente, vamos dar aqui um yes e agora, meu Deus do céu, outro errone! Só que esse erro aqui você já conhece e sabe qual é a solução, né? Você já aprendeu isso daqui. Então a permissão da chave ls-la na minha chave, você vai ver que ela está muito aberta, ó. Read and write, read para todo mundo, read para o grupo, read para o all, né? Então isso aqui não está legal. Então você vai dar um chmod 400, passando aí o seu arquivo, vou dar um Enter, vamos dar um ls-la, agora apenas o dono tem permissão e apenas só de leitura. Maravilha?
E se a gente voltar novamente a executar o comando ssh-i, agora nós vamos ter sucesso. E lá estamos nós dentro da nossa máquina. Agora a gente já pode se divertir aqui e brincar com diversos comandos que nós temos para instalar. Porém, antes de iniciar a instalação das aplicações e suas dependências, é importante dizer para vocês que o Ubuntu 22.04 ele fica emitindo vários pop-ups toda vez que você instala, atualiza algum pacote, né? Ele fica perguntando qual serviço deve ser inicializado, então isso é um pouco chato. E quando você vai trabalhar tipo com script, né, você não consegue trabalhar dessa forma no modo interativo, né, que você vai causar interrupção no script. Se você criar um script e toda vez vier o servidor, o sistema operacional te fazendo uma pergunta, vai interromper seu script. Seu script ele vai rodar passo a passo, fase por fase ali, e ele quer passar batida em todas essas perguntas, quer simplesmente fazer as instalações. Então, o que a gente precisa fazer para mudar este comportamento? Este comportamento está dentro desse arquivo aqui, ó, need restart, né? needrestart.conf, vai fazer precisa inicialização. Então, se a gente entrar aqui nesse need restart, você vai ver que ele está setado para o modo interativo, né? Que contém quando nós temos esse i aqui. Então, a gente vai precisar entrar nesse arquivo e mudar tudo que tem esse i para a, que é no modo automático. E a gente poderia fazer isso de forma manual, mas a gente vai te dar a oportunidade de conhecer mais um comando fantástico aqui nos servidores de sistemas operacionais Linux, baseado em Linux, né, em Unix, que é o sed. Né? O que o sed faz? Ele vai buscar, né, por essa string aqui, que tem aqui o i, e vai fazer um replace, ele vai substituir, né, em todas as ocorrências que ele achar pelo a. Então, aonde que ele vai fazer isso? Lá no arquivo que nós demos o cat, no need restart conf. Então agora, se nós executarmos esse comando e conferir novamente com o cat, você vai ver que nós modificamos de i para a. Beleza? Então esse é um comando muito bacana que tem no Linux aí. Vale muito a pena aí parar um pouquinho para poder estudar. Bom, dito isso, agora estamos prontos para começarmos a nossa sequência de vários comandos que nós temos aqui para digitar. Primeiro vamos atualizar o repositório. Por que atualizar o repositório? Porque quando essa imagem foi criada, existiam alguns pacotes e ela foi criada naquele momento. Do momento que ela foi criada até hoje, novos pacotes foram atualizados, então a gente precisa atualizar o repositório destas imagens. Bom, conforme vocês podem ver, eu estou copiando e colando os comandos aqui, justamente para mim não ter nenhum erro, nenhuma falha. Não existe problema nenhum em copiar e colar comandos. Se eu ficar digitando isso aqui tudo, a gente pode cometer erro e o vídeo vai ficar longo, vocês vão se desanimar no meio do caminho. O importante é vocês saberem o que vocês estão fazendo, nada mais do que instalando os pacotes, as dependências necessárias para a aplicação e para o banco de dados que foi definido pelo desenvolvedor. Aqui seria os pop-ups que ele estaria mostrando. Então, a gente se livrou dos pop-ups ali fazendo aquela configuração. Então, agora ele vai instalar o Python 3 pip, né, que a gente vai precisar do pip para instalar o quê? Os pacotes, né, as dependências ali da aplicação do Python. Então, assim como eu utilizo. Quando você estiver utilizando apt, é porque você está utilizando o gerenciador de pacote do sistema operacional, que neste caso aqui é o Ubuntu, né, baseado em Debian, então ele usa o apt. Baseado no Linux, acho que é Red Hat, aí já usa o YAM. Então, e já para o Python utiliza o pip. Então, aqui este comando apt vai atualizar várias bibliotecas aí para a nossa aplicação e para o nosso banco de dados. Lembrando que seguir sempre o que está na documentação, porque eventualmente algum desses comandos necessita de uma outra dependência, né? Necessita adicionar um comando a mais. E valeria a pena regravar um vídeo por causa de apenas um comando. Beleza? Enquanto eu converso com vocês, eu estou lá, copiando passo a passo, e vocês estão fazendo da mesma forma como eu estou fazendo aqui, seguindo o passo a passo ali da documentação, instalando um unzip justamente para a gente poder descompactar aí os arquivos da aplicação, que já está no bucket, que foi aquela fase lá do on-premise que a gente já falou que já está pronta. Além dos arquivos da aplicação, a gente vai ter também o dump do banco de dados. Maravilha? Então vamos lá, vamos instalar mais aqui dependências e bibliotecas necessárias, tanto para a aplicação quanto para o banco de dados. E observe que aqui agora a gente já está usando o que? O pip. Então, quando eu utilizo o pip, eu estou instalando dependências para a aplicação Python, que ela vai rodar no framework web chamado Flask em uma versão específica. Observe que está a versão específica ali, 2.3.3. Então, por que isso? Porque a aplicação ela foi concebida para o Flask nessa versão. Se você botar uma versão mais nova, provavelmente vai quebrar aí a sua aplicação. Isso é um ponto muito importante em ambiente de produção, certo? Sempre está ali amarrado com uma versão específica.
Aqui ele está dando essa mensagem aqui de warning, não é um erro, né? Porque isso aqui não está no path. Para colocar no path, você simplesmente faz isso aqui, ó. Export path e coloca o caminho que ele está reclamando ali. Pronto, ele nunca mais vai reclamar disso daqui para você. Beleza? E olha, mais um comando aqui, né? A gente vai instalar agora outra dependência lá, se você lembrar do slide, né? O WT-Form, que é uma dependência lá para o Python. E esse aqui foi até um comando que entrou recentemente, ó, sudo apt install pkgconfig, justamente ele foi necessário aí para os próximos passos aí que você vai precisar instalar com o pip3, que é o Flask MySQL. Então eu preciso dessa dependência aqui para que a aplicação funcione. Temos aqui o nosso penúltimo comando. Maravilha. Ele dá ali alguns warnings, você não precisa se preocupar com isso. Aguardar aqui a finalização. Ele instalou, baixou ali alguns pacotes do MySQL Client específico aí para o caso do Flask, que a gente ainda vai precisar instalar aqui o nosso MySQL Client, que por sinal é o último comando aqui deste vídeo que a gente vai encerrar aqui a nossa parte 2. A parte 2 aqui de mão na massa. Agora imagine você automatizar isso aqui tudo utilizando o Terraform para poder criar a infraestrutura e utilizando o Ansible para configurar tudo isso que a gente está fazendo aqui. Tudo isso você aprende no Bootcamp DevOps Cloud. Vamos lá. Nosso penúltimo comando, mais uma dependência aqui do Python necessária. E para encerrar esse vídeo, vamos instalar o client do MySQL. E aqui está o sudo apt-get install MySQL client. Por quê? Porque essa máquina, EC2, ela precisa ter o cliente para se conectar no servidor, que neste caso é representado, vai ser gerido pelo nosso serviço de RDS na AWS. Maravilha? Encerramos aqui a parte 3, parte 2. E depois nós vamos para a parte 3, que já é a parte do Go Live, onde a gente já vai fazer ali a simulação, se vai estar tudo funcionando, fazer a conexão, criar a Security Group, conectar, enfim, tudo que a gente combinou lá dentro do nosso planejamento, do nosso size, do nosso running, vai estar tudo aqui. E aí, me diz o que vocês estão achando dessa arquitetura incrível. Fizemos aí a parte 1, a parte 2, e agora vamos para a parte aí de conclusão deste do redes-on prático, né, deste módulo, onde nós estamos agora naquela fase do Go Live. Então aqui no Go Live, né, se vocês lembrarem da arquitetura, está faltando ainda fazer o quê? Criar a Security Group, fazer toda aquela conexão, associar para permitir essa conexão. A gente vai precisar também pegar os arquivos da aplicação, pegar os arquivos do banco de dados, criar o banco de dados, criar o usuário, criar ali as tabelas, ver dos artigos da aplicação se vão estar tudo ali funcionando. Maravilha? Então vamos lá. Nesta fase aqui agora, a gente vai precisar criar uma Security Group, né, para o RDS, para que ele possa se conectar na instância EC2. Então, para isso, vamos lá dentro aqui da EC2, a gente tem a opção ali de criar o Security Group. Vamos ver aqui em Network, você tem aqui Security Group. E vamos criar um Security Group para o EC2 se conectar no RDS. Maravilha, você vai clicar aqui em Create Security Group. Opa, aqui. Ele vai pedir o nome do Security Group. Então a gente tem aqui, ó, EC2 to RDS Security Group. E é uma boa prática sempre você colocar aqui uma descrição do que a sua Security Group faz. Neste caso aqui nós temos uma Security Group que ela vai permitir acesso ao MySQL através da aplicação rodando na EC2. E aqui ele vai perguntar qual é a VPC, no nosso caso não é a VPC default, é na nossa VPC, nós criamos lá com a nossa mão na massa, né? Maravilha. E aqui a gente vai te perguntar qual é essa regra que a gente vai colocar. Então a gente vai clicar aqui em Add Rule, e aqui em Add Rule ele vai perguntar qual é o tipo, né? Temos aqui a Custom TCP. Se você lembrar, tem a porta lá, 3306 lá que nós vimos, né? Se você descer aqui, você vai ver que já vai ter até essa opção aqui, ó. O serve tanto para MySQL quanto a Aurora, porque responde na mesma porta padrão 3306. Aqui por hora a gente vai botar aqui o source 00, mas eu poderia colocar, amarrar aqui o IP da aplicação, né? Ficar de uma forma mais robusta aqui a parte da segurança, mas pode manter 00 sem nenhum problema. Clica aqui em Create Security Group. Maravilha. Ele já criou aí a Security Group, a gente precisa agora fazer o quê? Associar essa Security Group na nossa instância de RDS. Então, vamos aqui no nosso RDS, acessar aqui o nosso RDS. Quando você acessa, você tem a opção aqui do Modify, ó. Clica aqui em Modify. E na parte lá de conectividade, se vocês lembrarem, nós mantemos apenas a VPC, a Security Group Default, né? Então, ele falou, ó, depois a gente volta aqui para
criar essa conexão, lembrando que a gente não marcou aquela opção de conectar, porque justamente a gente ia fazer tudo isso aqui de forma manual. Então nós temos agora a App Security Group, né? Já está ali valendo, maravilha. Claro, não está valendo ainda que você não aplicou as mudanças, então você vai clicar aqui em Continue, e para fazer o valendo você tem que mudar aqui essa opção aqui para o Apply Immediately, ou seja, aplicar imediatamente para que ele possa já surtir efeito. Vamos clicar aqui em Modify DB Instance, ele vai fazer esse processo, vamos fechar aqui. Agora vamos validar se realmente ele fez isso daí. Como é que você consegue validar? Você acessa ele aqui na parte Security, você vai ver que você tem aqui o App01, né? Já estava aqui, cadê? Não, está adicionando ainda, está no Add aqui, deixa eu dar aqui um atualizar. Na verdade nós tivemos que adicionar o EC2 to RDS, né? Só que eu adicionei a Security Group errada, hein? Não é essa daqui não. Vamos dar aqui um Modify, vamos lá de novo, porque a gente criou a EC2 to RDS, né? Essa daí já é uma outra Security Group. Acho que vocês estão assistindo e falam assim, não, maluco, nessa não, o que você criou foi essa daqui, ó, EC2 to RDS. Então agora aplicando a correta, vamos dar aqui um Continue, Modify, Apply Immediately, Modify DB Instance, maravilha. Agora vamos dar aqui um Refresh novamente, vamos acessar e validar se ele realmente colocou agora a correta, e lá está. Ó. Ele vai remover essa daqui que nós tiramos, e vai adicionar justamente o que a gente precisa, que é a EC2 to RDS Security Group. Maravilha, mas dá mais uma atualizada aqui, ele ainda está adicionando. Eu prefiro aguardar aqui, porque se essa conexão aqui não tiver feita, né, não vai adiantar nada, a gente não vai conseguir aí acessar. Ele ainda está no status aqui Modify, né, vai demorar um pouco mais justamente por causa da bagunça que eu fiz aqui, né, associando as coisas erradas no recurso correto. Ela está lá disponível. Agora sim, eu tenho aqui minha Security Group devidamente associada. Maravilha, então agora vamos voltar lá na nossa instância, fazer o download dos arquivos tanto da aplicação e do banco de dados e fazer com que a nossa parte do Go Live realmente vá ir para o live, né? Bom, eu ainda estou conectado na minha instância, se você não tiver, você vai precisar ir se conectar dentro da sua instância. Se eu dar aqui um ls, eu não tenho nenhum arquivo ainda, né? Então, vamos lá. Dentro de um bucket, eu tenho lá os arquivos da aplicação, chamada Wiki App Zip. Você vê que ele está dentro de um bucket S3 dentro da Amazon, conforme mostramos na arquitetura. Se dá um ls aqui, ele vai mostrar ali os arquivos da aplicação. E eu preciso baixar também o meu dump, né, do banco de dados. Então, deixa eu limpar aqui a tela e dar um ls agora. Eu baixei os dois arquivos com os dois comandos get aí que nós temos pronto aí na documentação. Show de bola? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai precisar nos conectar no banco de dados, preparar ali o banco de dados, né? Com esse dump, popular ele, né? Criar ali o banco de dados, as tabelas, fazer toda a parte de popular esse banco de dados com esse arquivo dump. E para isso a gente precisa se conectar no nosso MySQL. E como é que eu faço para me conectar no meu MySQL? Você tem um comandinho aí pronto na sua documentação. Deixa eu copiar ele aqui novamente. Maravilha. Show de bola. O que você vai precisar mudar aqui? Você vai ter que passar aqui o endpoint, né? Qual é o endpoint do seu RDS? Né? Como é que eu consigo acessar ele? Então, quando você clicar aqui no seu RDS, você tem aqui o endpoint. Ó. Então, você vai precisar copiar isso daqui, né? Daqui um copy. Vou voltar aqui, vou colar ele aqui. Observe essa letra P maiúscula, que é a porta 3306. Usuário admin, e a senha ele vai pedir aqui, que a senha que nós colocamos, se eu não me engano, foi admin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos dar um enter aqui e lá está. Estamos conectados aí dentro do nosso RDS. Você está conectado aqui lá dentro do RDS. Então aqui agora, o que a gente vai fazer? Tem alguns comandos que você vai utilizar aqui, como por exemplo, show database, né? Ponto e vírgula. Ele vai mostrar as tabelas que tem. Ou seja, eu tenho apenas as tabelas que já vêm criadas por default, né? Eu preciso criar uma tabela, então eu vou criar um banco de dados chamado wikidb aqui com este comando. Se eu executar o show table novamente, você valida que o wikidb aqui foi criado. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer mudanças dentro desse banco, então eu preciso sinalizar que os próximos comandos que eu vou utilizar, que eu vou executar, é justamente para este banco que eu acabei de criar. Então você faz isso sinalizando, ó, use este banco de dados para os próximos comandos. Então
Então, ele já está ali utilizando este banco de dados. E se você executar aqui agora um show tables, né, quantas tabelas tem dentro desse banco de dados que eu acabei de criar? Nenhuma, zero, porque nós ainda vamos criar essas tabelas. E para criar essas tabelas, a gente vai fazer com o comando source puxando o dump do SQL, porque o dump já contém as tabelas e os conteúdos já devidamente populados. Então você vai dar aqui esse source, né? Deu aí esse comando. Se a gente der agora um show tables novamente, observe que nós temos duas tabelas criadas, né? Que é o article e o user, né? Que são os usuários e os artigos lá criados. Inclusive, se você quiser já ver o conteúdo desses artigos, basta você dar um select aqui que você vai ver aí quais são os artigos que já foram criados da nossa aplicação aqui fictícia. Maravilha? Para a gente seguir para os próximos passos, a gente precisa criar um usuário, o wiki, no banco de dados. A gente criou um banco de dados, mas precisa ter um usuário para que a aplicação lá consiga vir aqui e ter acesso dentro desse banco de dados. Então aqui é muito importante você copiar esses comandos aqui da documentação, onde ele vai fazer o quê? Vai criar um usuário chamado wiki, né? E vai passar já ali uma senha para ele, né? E você vai precisar o quê? Garantir o acesso ao wiki deste usuário. Naquele primeiro comando eu criei, aqui eu estou dando permissão para o wiki dentro do banco de dados criado, e aqui a gente vai dar tipo um F5, um refresh, ou flush nos privilégios, para que ele possa ser efetivado. Beleza? Que agora vamos dar um exit e finalizamos a nossa etapa na parte do nosso banco de dados. Bem tranquilo, né? Esse processo você vai ouvir muito isso. Faça o dump do banco de dados, faça a importação, importa as tabelas, importa o conteúdo e por aí vai. Agora a gente precisa cuidar da aplicação. Então, se a gente dá um ls aqui, os arquivos da aplicação estão compactados. A gente precisa aí descompactar os arquivos da aplicação. Maravilha! Vamos acessar aqui o nosso diretório do arquivo da aplicação, limpar aqui a tela, dar um ls e aqui estão os arquivos da aplicação. Aqui a gente vai precisar fazer uma alteração no arquivo da aplicação justamente para que ela possa se conectar, né, dentro do banco de dados com o usuário correto. Então para isso a gente vai utilizar aqui o VI, né, poderia estar utilizando o Nano também, existem vários outros editores de textos aqui dentro do Linux. E para você utilizar o VI, a primeira coisa que você precisa fazer quando você entra aqui para alterar qualquer coisa, observe aqui embaixo, ó, eu vou pressionar a tecla Insert. Quando você pressiona a tecla Insert, você entra no modo de edição. Apareceu o Insert aqui. Então aqui eu já consigo digitar algumas informações, alterar alguma coisa que eu preciso. E aqui a gente vai precisar alterar duas informações aqui nessa seção do config MySQL. Primeiro é o host, né? Este dbserv01 é quando era no ambiente on-premise. Né? No ambiente on-premise tinha um servidor lá que se chamava dbserv01. Agora não é mais dbserv01, ele vai se conectar onde? Dentro do nosso RDS. Então a gente vai precisar vir aqui no nosso RDS, ó. Vou copiar aqui novamente o nosso endpoint, copiar, voltar aqui, vou dar um Shift Insert para ele colar. Observe aqui que ele ficou entre as aspas simples, é dessa forma mesmo como tem que ficar. E a outra alteração que a gente precisa fazer é justamente no nosso MySQL User, né? Que ao invés de admin, ele vai ser o nosso wiki, né? Nós criamos lá o nosso wiki, demos permissão aí neste usuário, que é justamente o usuário que a gente precisa configurar aqui. Então você precisa fazer essas duas alterações. E aproveitando dentro desse arquivo, observe, né, todas as bibliotecas que ele precisa, ó, Flask, Redirect, Session, ou seja, você tem um monte de biblioteca aqui que precisaria estar instalado, o PassLib, o WT-Form que nós instalamos. Então nós temos aqui o Flask, MySQLDB. Então por conta disso que a gente teve todas aquelas instalações ali de pacotes e dependências, beleza? Pronto, agora como é que eu faço para sair, né, do modo de edição? Eu estou no modo de edição aqui ainda, você vai pressionar ESC. Deixa eu dar um ESC aqui, onde foi? Aqui. Você pressionar ESC para ele sair do modo de edição, e para sair você tem dois pontos e um X, que ele faz o que? Ele já salva e já sai do arquivo. Pronto. Feito isso, o que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos executar a aplicação, chamando aqui o Python 3, o wiki.py, né? Chamar aqui a nossa aplicação e vamos testar se a nossa aplicação vai estar aí acessível. Para fazer esse passo, você vai voltar lá na instância, né, selecionar a sua instância e copiar esse endereço público. Deixa eu copiar aqui esse endereço público. Deixa eu abrir aqui uma aba aqui para me instalar essa aplicação. Vou abrir aqui para poder executar esta aplicação. Vou botar aqui 2.80.80, vamos dar aqui um Enter.
e ver se a gente vai conseguir aí acessar a nossa aplicação. Está dizendo que a aplicação não está acessível. Opa, deu um delayzinho aí, mas subiu a nossa aplicação. Então a nossa aplicação já está aí funcional, né? Poderíamos dizer que nós estamos aqui na fase aqui do drive ali, né? Do dry run, né? Fazendo aqui a simulação se realmente está tudo funcionando. Então vamos tentar fazer o login na nossa aplicação. Vou clicar aqui em login. O login, para fazer o login do Wiki aqui, ele está com padrão, né? Com admin. Vou botar aqui admin, vou dar aqui um enviar e vamos ver se tudo deu certo. Nós teremos aqui a nossa aplicação em execução, né? Nós temos aqui alguns artigos que já foram aí adicionados, na realidade foram adicionados no ambiente on-premise, né? Que a gente está dando continuidade. Então quando você fez aquele processo de dump, né, essas informações aqui, elas estão todas lá dentro do banco de dados. Então a aplicação ela vai lá no banco de dados e recupera essas informações. E à medida que você adiciona aqui novos artigos, né, eles vão ser aí inseridos dentro do banco de dados. Então, parabéns por você ter passado por esta jornada aqui incrível que foi o projeto deste módulo. Você fez tudo aí passo a passo, você criou a parte da infra, você criou a parte de configuração das aplicações do banco de dados, fez a conexão e aprendeu bastante, eu tenho certeza disso. E agora, para a evidência deste projeto, você primeiro precisa ter aqui a aplicação em execução e criar algum artigo aí com o seu nome. Então, bora adicionar aqui um artigo novo aqui. Você pode botar aí o título do artigo aí, o que vier na sua mente aqui. Eu vou botar aqui Faca na Caveira, Herbert Pereira, e o conteúdo do artigo eu vou colocar aqui as frases que eu gosto muito de falar da The Cloud Bootcamp, né? Bootcamp Multicloud é na The Cloud Bootcamp. E Bootcamp DevOps Cloud também é na The Cloud Bootcamp. Maravilha? Então vou dar aqui um enviar, para ele enviar aí essas informações. Maravilha, eu estou com o meu artigo aqui criado, então é justamente isso daqui que você vai fazer aí para enviar um print, né? Você vai dar esse print, salvar lá em um PDF, onde eu tenho um artigo adicionado, vai aparecer ali o meu nome, para mim ganhar aí a aprovação de que eu fiz esse projeto com sucesso. Maravilha? Então, depois dessa fase, viria a fase aí do pós-go live, na parte de estabilização, né? De monitoramento, se está tudo ok, de repente encontrar alguma funcionalidade, uma feature nova, uma modificação, uma melhoria, além do suporte contínuo aqui para monitorar que a aplicação está em funcionamento. Maravilha? Bom, dito isso, o que a gente faz agora? Vocês podem parar aqui a instância do Cloud9, eu vou aqui parar a instância do Cloud9, parar aqui essa instância, bora fechar toda ela. Vou aqui na minha instância do Cloud9, vou dar um stop nela. Você vai usar ela nos hands-ons mais à frente, vou dar aqui um stop. Caso você dê um terminate, basta você criar ela novamente, não tem nenhum problema. Vou dar aqui um stop na minha instância para não ficar aí consumindo os meus créditos. E a gente pode também excluir já aqui o nosso RDS, né? A gente não... Já concluímos, já ficou lógico. Você vai fazer isso aqui depois que você coletar aí as evidências, né? Vou aqui em Action, Delete... criar um snapshot não é necessário, reter backup também não é necessário, mas eu preciso marcar aqui que eu reconheço que eu estou deletando e você vai digitar o bom e famoso delete me, vai dar aqui um delete, ele vai estar aí deletando e vamos excluir também, né, nossa instância aqui que nós criamos, essa daqui foi a que nós criamos, nós podemos excluir ela, dar aqui um terminate instance, beleza, dá aqui um terminate. Ele vai estar aqui no status terminate, depois ele vai sumir e você vai ter só a instância que você parou do Cloud9, que você pode, né, depois dar um start nela por aqui ou até pela console lá do Cloud9. Aqui está no processo de exclusão, esse processo demora um pouco aí, mas não deixe de excluir esses recursos para que você não seja cobrado, né, se você deixar ele ligado, esquecer ele aí, ou consumir seus créditos sem necessidade. Lembrando que você vai fazer isso depois que você coletar as suas evidências e postar dentro da plataforma e ganhar o seu ok. Maravilha? Espero que você tenha curtido, tenha gostado, tenha aprendido bastante com esse projeto, que é um projeto rico, grande, e é considerado um dos projetos mais difíceis aqui do Bootcamp de AWS. Então, se você não conseguir pela primeira vez, tenta na segunda, vá olhando os detalhes, e se precisar, estamos aqui para te ajudar. Vejo você no próximo vídeo. Até lá! E esse foi só um dos mais de 40 projetos práticos que os nossos alunos desenvolvem dentro dos bootcamps da The Cloud Bootcamp. Aqui você aprende de verdade
colocando a mão na massa, resolvendo desafios baseados em cenários reais de empresas e construindo um portfólio que realmente te coloque em outro nível no mercado de tecnologia. E no dia 24 de novembro, às 8 da noite, você vai ter a chance de garantir acesso vitalício a todos os nossos bootcamps, incluindo Cloud, DevOps, Inteligência Artificial, além de bônus que só serão revelados ao vivo. Se você ainda não se inscreveu, clica no link da descrição ou aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela e garante sua vaga agora. Essa é a última vez que nós vamos liberar acesso vitalício para os nossos bootcamps. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos projetos que a gente vai mostrar por aqui. E claro, a gente se vê ao vivo no dia 24.